Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo, sou uma mulher de pele branca, cabelo escuro, olhos escuros, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou usando uma camisa azul escura, uma calça jeans e sandálias. E já adianto aqui que eu estou muito feliz com o episódio de hoje, com o tema que a gente vai abordar aqui hoje, que é o mercado de trabalho para PCDs, ou pessoas com deficiência no Brasil. Um tema aí que, além de ser muito importante, né, cai como uma luva no dia em que esse episódio vai ao ar, o dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. Pois é. E também estou muito feliz pelas pessoas que estão aqui na mesa hoje para discutir esse assunto aqui comigo. A Fernanda Padilha de Oliveira, analista de RH e integrante do Comitê de Diversidade da Metadados. Seja muito bem-vinda, Fer. Muito obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês todo esse conhecimento e sabedoria, ainda mais num assunto tão especial e não só profissional, mas no contexto social também. Eu sou mulher de pele clara, cabelos loiros, olhos grandes, nariz mediano, boca pequena, média, né? Sorriso largo também. Estou vestindo um vestido preto e estou de bota. E também aqui com a gente hoje, para mediar o nosso debate, Flávia Noal, também produtora de conteúdo na Metadados. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Renata. Que bom estar aqui com vocês hoje para a gente falar sobre esse assunto, falar sobre diversidade, que é um tema que eu gosto muito. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos escuro, nariz grande, a minha boca é pequena, mas tem um sorriso também largo. E estou vestindo hoje uma blusa de cor lilás, uma calça no mesmo tom e estou com um tênis branco. Então, essa é a minha autodescrição. Primeira vez que eu tenho desafio de fazê-la, viu, Rê? Foi a minha primeira vez também, tenho que confessar aqui. E finalmente... Ainda estamos nos adaptando, né? Ainda nos adaptando, que tem que ser uma prática, na verdade. Exatamente. E finalmente a Rauana Zamboni Lázari Matos, que é PCD e que hoje atua como recrutadora de PCDs na Semeare. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu sou uma mulher clara, com os cabelos escuros cacheados, o nariz mediano, os olhos também escuros e médios também, e a boca pequena, mas o sorriso largo. É uma grande gratidão de estar participando, obrigada pela oportunidade. E no que eu puder ajudar, fico à disposição. Muito bem, já vou então começar, Rauana, te questionando aqui. Existem aí ainda muitos mitos envolvendo, né, você que está inserida nesse contexto, né? Existem mitos envolvendo a contratação de pessoas com deficiência ainda hoje? Existe. E infelizmente existe, né? Isso... E só quem passa, só quem está na pele para saber. Porque, às vezes, as pessoas têm empatia, mas a empatia não é só o banheiro adaptado. A empatia não é só sobre ter o intérprete de Libras. A empatia vai além. A empatia a gente vai ver na questão do social lá fora, mas dentro das empresas, no dia a dia. Por exemplo, eu vou te fazer um questionamento. Eu não sei se você sabe Libras. Então, eu estudo fonoaudiologia e eu estou passando por uma cadeira de Libras. Estou aprendendo, assim, e é muito difícil. Gente, assim, é outro idioma, muito difícil. Eu peguei o Libras, mas eu poderia pegar uma pessoa com algum retardo mental, que a gente tem diversos tipos de PCDs. E se a gente chegar na empresa... o PCD chega, vamos pegar então os surdos, chegar para você e te pedir uma informação, né? O teu colega de trabalho, lá no escritório, lá no RH, ou até mesmo lá no chão de fábrica, né? Você vai ter como dar uma assistência para ele? Ou
para a pessoa que às vezes tem um autismo, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade para aprender, você vai ter como dar assessoria. Olha, colega, não é assim, mas explicar várias vezes, porque isso é acessibilidade, é você ter paciência e ensinar várias vezes o autista ou o surdo. É isso, é no dia a dia. Ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, numa instituição onde eu trabalhava. Eu me emociono até, porque quando toca em acessibilidade, a gente que é PCD, a gente parece que é uma luta sem fim. Você está no refeitório todos os colegas estão no refeitório da empresa depois do almoço, e aí você chega. E aí o bolinho de mulheres ou de colegas que estavam ali conversando se desmancha. Mas isso todos os dias de segunda a sexta-feira. A gente é PCD. A gente sente quando não tem inclusão. A gente tem coração, viu? A gente sabe quando a gente é incluído ou não é. Quando é real a inclusão ou quando não é. Porque real a inclusão é você está aberto para ensinar quantas vezes for preciso. E sim, quando você está lá no refeitório ou no momento de descontração com a turma, fazer parte do bolinho. Fazer parte do bolinho pode ser até engraçado, mas é fazer parte do bolinho também, porque isso também é inclusão. Por isso que eu te digo, no dia a dia, né? Se não são situações pontuais, né? Fiquei arrepiada aqui com o relato da Rauana e, assim, a empatia é muito mais do que o que a gente sente, é o que a gente pratica. Me parece que foi isso que tu disse, né? Sim. E olha, eles, assim, a maioria das empresas, e geralmente as de grande porte, implantam muito, nós temos inclusão, nós temos. Mas eu te digo, é como eu disse antes, às vezes você encontra a inclusão numa empresa menor, a real inclusão, do que numa empresa gigante que só bota cartazes que é inclusivas, até bota intérprete em eventos, que é muito bonito isso. Mas depois, quando o surdo vai pedir uma informação para a colega ao lado, né? Tem que estar preparado para isso também, né, Fê? Eu sempre digo que cumprir cota não é inclusão, né? Porque o que a gente vê muito que as empresas, elas focam muito no cumprir cota. Eu tenho que cumprir cota e acaba contratando só por essa questão, por obrigação. E quando a gente fala o ato inclusivo, a gente coloca os PCDs como protagonistas, né? A gente vai estar aberta a aprender com eles. E dando já o meu relato, assim, quando eu recebi esse projeto de entrar para o grupo de diversidade da empresa e encabeçar também esse projeto de inclusão dentro da organização, para mim foi muito desafiador, porque eu tive que fazer uma virada, um mindset muito grande, né? Porque a gente vem muito, principalmente aqui na nossa região, esse contexto de que o PCD tem que se adaptar à empresa, né? E aí, o que acontecia? A gente, no processo de seleção, a gente avaliava pela deficiência e não pelo profissional que ele é. E quando eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com a Letícia, que foi aonde... A Letícia é a CEO da Semiares, CEO né? da Semiares. Isso aí. Que é onde eu trabalho, isso. Exatamente, só para a gente contextualizar aqui para os nossos ouvintes e espectadores. Sim. Foi uma prática muito impactante, assim, para todos os alunos, porque ela foi numa aula da pós, onde eu fazia, e ela trouxe muito esse contexto. O que vocês estão avaliando quando vocês estão contratando uma pessoa com deficiência? Vocês têm noção que elas são pessoas que nem a gente, que muitos deles têm formação, têm conhecimento técnico e só não têm a oportunidade em si. E nesse momento foi onde veio a virada de chave, não só para mim levar para a empresa, mas também em mim, né? Quanto isso é importante a gente valorizar quem está ali do lado e se permitir a conhecer a história da pessoa. Olhar
por esse lado empático de verdade, assim, né? Querer entender como a pessoa vive, como ela faz, como ela se vira. Porque, assim, por mais limitações que ela tem outras aptidões que a gente não conhece e que a gente está aqui para descobrir junto. E aí foi onde começou todo o desafio, né, desse processo de seleção mais às cegas, na verdade. Fernanda, eu vou inclusive agora fazer um gancho com essa tua fala, porque não deveria ser novidade para ninguém, né, apesar de ser, que existe uma lei federal desde 1991, né, que obriga as empresas com mais de 100 colaboradores a destinar a ocupação de 2 a 5% das vagas para PCDs, né? Mas na prática a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? E mesmo que exista essa lei, existem dificuldades aí para esse tipo de contratação. Quais são as principais que você enxerga hoje como no RH? Então, eu acho que primeiro as empresas elas não estão preparadas para receber de forma inclusiva todas as pessoas com deficiência. E isso a gente vê nítido, né? Porque não é o PCD que tem que se adaptar à empresa. É a gente que tem que se adaptar a ele e tentar oferecer o melhor formato de trabalho para aquela pessoa, conforme a deficiência dela. Claro, né, Renata, a gente não pode também... a gente tem que identificar, assim, qual é o perfil da empresa também, qual que é a deficiência que também ela pode comportar. Mas se a gente olhar de uma forma mais ampla e olhar para aquele profissional ali e ver o quanto ele pode nos ajudar a crescer como empresa, a crescer como pessoa, principalmente, é muito grandioso. A gente não quer só ser uma cota, né? Porque eu saí de uma empresa onde eu era uma cota. A gente quer ser visto como PCD, mas como o currículo da Rauana, igualmente pesado como o currículo da Fernanda. Então, a gente não quer ver, sendo PCD ou não sendo. Eu acho que isso vai ser uma batalha sem fim, porque a gente não gosta de ser visto a Rauana da cota, sabe? Ou até mesmo se a Rauana sai da cota, a empresa pega uma multa, porque acredito que tem alguma coisa assim relacionada. Eu sou mais que um número. Os meus colegas PCDs são mais que um número. Tem muitos que têm currículo, tem muitos, assim, muito currículo bom, recheado, sabe? Tem muito mestrado, muita gente com PCD, com pós, que talvez a sociedade ainda nem descobriu, né? E como eu trabalho diretamente com a plataforma, daí eu tenho mais acesso, né? Então, assim, eu vim de uma empresa com a cota, e hoje eu trabalho num lugar que não é cota. A nossa empresa, Semeares, ela tem menos de 20 funcionários. Dentro desses menos de 20, nós somos 2 PCDs. Quer dizer, nos contrataram olhando o nosso currículo, olharam as nossas habilidades, as nossas competências. Então, é isso que a gente quer, um mundo sem cota, eu acredito, porque a gente não é ET para ser cota, entende? Eu acho que já parte daí a parte de fora a inclusão, né? Então, assim, a questão também do LOAS, que a Fernanda falou, infelizmente, muitos PCDs preferem ficar em casa recebendo LOAS, para a questão, assim, de ser mais protegido da sociedade. Porque se você tem um filho PCD, por que você vai... se ele pode receber o LOAS, por que você vai botar ele num ambiente, vamos dizer, de risco? A questão, lá ele vai sofrer preconceito, lá eles vão olhar torto, né? Então, a família vai proteger. E eu sempre que converso com eles, eu tento dizer o seguinte, eu também sou mãe, e eu vejo da tal forma, a gente não vai ser mãe e pai a vida inteira. E para o PCD, é importante ele ter um vínculo social, é importante ele se sentir gente, porque o trabalho da gente faz a gente sentir gente, né? Tem valor, né? Com certeza. Vamos, por exemplo, assim, tirar o trabalho de vocês. Vocês iam se sentir perdidos. Assim também é com o PCD, né? Ele recebe o LOAS, mas qual é o significado? Ele tem uma turma de amigos, porque lá tu forma um relacionamento, querendo ou não, no emprego, né? Então, a gente sempre luta por isso, assim, eu sempre tento dizer os benefícios do PCD trabalhar, né? Rauana, só um instantinho, eu não quis te interromper, só explica, contextualiza para quem está nos acompanhando o que é o LOAS exatamente. Eu não sei, eu sei que é um benefício do governo que o PCD recebe. Agora, acredito que é por volta de um salário mínimo, né?
dependendo também a família, porque se é uma família que tem mais renda, porque eles analisam tudo, né? Assim, eu não sou especialista em LOAS, né? Mas, assim, se é uma pessoa que tem um PCD, mas ele tem mais uma renda, ele tem uma casa própria, né? E tem bens no nome dele ou no nome da família, daí acho que não tem como. Mas se é de baixa renda, ou se mora de aluguel e tal, daí sim ele pode ter acesso ao LOAS. Perfeito. Mas as empresas que são obrigadas por lei a terem PCD, elas também podem ter um processo inclusivo mais amigável, Fer? Com certeza. Como? Devem, na verdade, né? Porque é nesse momento que a gente consegue olhar o profissional realmente como ele é e não pela deficiência, né? Então, todo o processo de aprendizado, eu digo assim que a empresa ela tem que estar com a mente muito aberta, sabe? Muito aberta a escutar, a identificar as necessidades daquele profissional para, de fato, colocar numa área específica conforme o desenvolvimento dele, conforme o conhecimento, né? Porque o que a gente vê muito aí no mercado aí fora? Que, tem uma vaga específica para trabalhar com atividades com baixa complexidade, e aí tu vê, assim, eles selecionando pessoas que nem a Raona falou, pós-graduadas, né? Ou com especializações na área de tecnologia, que a gente teve há pouco tempo a contratação de 2 pessoas, até pela Semeares, que os caras, assim, são fantásticos na área de tecnologia, e um trabalhava na produção, né, não tinha recebido a oportunidade devida, o outro ele estava tentando se inserir, né, no mercado por ser muito jovem, mas assim, tu vê que a limitação deles não é nada perto do que eles são capazes de fazer, das aptidões, né, que eles têm, do desenvolvimento. Se a gente sente vontade de crescer profissionalmente, eles também, e muito. Pois né? é muito comum a gente escutar, né, que falta PCDs qualificados no mercado, ou mesmo que falta PCD para a contratação das empresas. Mas eu trouxe alguns dados aqui que contradizem isso, que segundo o IBGE, né, pelo menos 45 milhões de brasileiros, ou seja, 20% da população do país tem algum tipo de deficiência. E alguns dados aqui do eSocial, né, indicam que, em média, 45 mil pessoas com deficiência, dessas 45 mil, pelo menos 36% possuem nível superior e 42% têm segundo grau completo. Ou seja, as pessoas, elas têm a capacidade, né? Como a Raona estava falando, não é uma questão de cota, é uma questão profissional, como qualquer outra. É uma questão da gente saber escutar, sabe? E aquilo que eu reforço, não olhar deficiências, olhar a pessoa. A pessoa. Né? E também, a gente faz falando pela Metadados, né? A gente faz toda uma análise também de fit cultural. Então, através daquele currículo que a gente vai estar visualizando, a gente vai estar identificando se fecha, tem muito a ver se também dá match com a nossa empresa, né? Que é fundamental. E aí, depois, a gente vai vendo qual área aquela pessoa poderia estar se enquadrando dentro da empresa. Exato. Também não é só porque é PCD que vai ser contratada. Sim, tem isso também. Tem que ver se fecha também, se dá match com a empresa, né? Fit cultural é bem importante. Pois é, e aí para dar match não só com o RH, né, que a gente sabe que às vezes está mais sensível a essa questão, já está trabalhando, é preciso também levar a questão para os demais funcionários, para não ter ali o bolinho que tu não pode chegar, né, Raona? Como fazer isso? Eu acho que cabe preparar a empresa antes de receber qualquer PCD. Preparar da melhor forma possível, né? E não só em termos físicos, quando a gente fala de deficiência física, mas também de mentalidade. Mentalidade e também o coração, né? Estamos falando de coração aqui. Então, assim, na Semeares, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho na Semeares, aí depois eu respondo a tua pergunta. Eu trabalho com a conexão entre o PCD e a plataforma. Nós temos para se cadastrar a plataforma, o PCD e a empresa. Nós temos mais de 4.700 PCDs e mais de 237 empresas pelo Brasil todo, cadastrados. E aí sim, depois que acontece os cadastros, as entrevistas, checamos as habilidades,
aí acontece o match, né? Então, daí a gente repassa para as empresas, como foi também a questão da Fernanda ali para o Metadados, mas primeiro tem todo um trabalho atrás, né? E a questão que você me perguntou, como é que a gente prepara? É bem mais do que ter um intérprete, é bem mais que ter um banheiro, como eu falei antes. A questão é, você tem... E a Semeares também prepara. A Semeares tem todo um acompanhamento quando a gente coloca o PCD lá dentro, até 180 dias depois, a gente continua acompanhando. Por exemplo, se é um surdo, a gente dá o acompanhamento em reuniões com os intérpretes, né? Faltou... Esses dias também tinha acontecido com um colega surdo, numa outra empresa que a gente conseguiu para ele, e ele não estava conseguindo entender a gestão dos processos. Aí, o que acontece? Um dos intérpretes nosso foi lá e resolveu, né? Porque, às vezes, não tem, né? Então, além disso, também, a questão, assim, a gente dá cursos, ensinamentos, como se é um autista. Como você pode receber um autista hoje? A pessoa vai ter que ter mais paciência, ou ele aprende melhor vendo, ou ele aprende melhor ouvindo, porque tem também disso, né? Então, tem que dar toda uma assessoria. E os colegas, eu acredito muito, assim, na equipe, sabe? Gente, não é difícil a acessibilidade. Se você é um pouco humano, já está de bom tamanho, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. Claro, você vai dar todo o curso, todo o treinamento, todo o aparato para a empresa. Mas também, aí vem... tu ter um coração bom, tu ter uma abertura. O PCD quer uma abertura só. Você, às vezes, ajudar um cadeirante numa forma lá. Tem um lixo para botar. Bom, você está vendo ali, você é colega, você consegue andar. Leva o lixo para ele, sabe? Então, é questão também de humano, né? Questão que a gente não... né? A gente aprende a ser humano desde a família da gente, ou o mínimo, pelo menos, a gente deveria de aprender. E aí, sim, a gente dá todo o suporte a Semeares, trabalhando os cursos, se é um autista, se é um deficiente com deficiência intelectual, se é um cego. E aí vai, né? A gente tem diversos aparatos para dar o suporte para a empresa, né? Não é assim, só jogar o PCD de paraquedas dentro da empresa, né? Eu quero relatar a experiência que eu estou tendo. Eu comentei no início, né, que eu estou estudando Libras na faculdade e está sendo uma experiência incrível porque o professor é surdo. Então, a troca, ela se dá ali, assim, entre a turma e o professor, e ele tenta se expressar da forma que ele... né? Ninguém conhece Libras na turma, então é um desafio enorme. É difícil pela questão... que é um novo idioma, como eu comentei, né? É difícil, a Libras é difícil, mas, assim, a questão de compreender, né, o outro... é muito mais desafiador. A questão humana, assim mesmo, né? De entender a necessidade do outro de se comunicar. Isso é incrível. Para mim, está sendo uma experiência única. E que nem tu disse, é uma experiência única, assim. Eu tive a oportunidade de participar do SW de acessibilidade aqui de Caxias, como organizadora. E a maioria dos PCDs eram surdos, né? E, gente, foi muito divertido, assim, ter essa conexão com eles. E tu vê que, nossa, eu também não tenho curso de Libras, né? Mas eu não sei como a gente conseguia se comunicar. Exatamente. Assim, e pela expressão, e aí eles ensinavam, e mexiam com as mãos, escreviam no celular, e funcionou de uma maneira, assim, incrível, assim, foi uma experiência bem única, assim, para mim, que, ainda mais trabalhando como organizadora, né? Então... não era só com eles, era com todo mundo, enfim, né, tinha... Até não me recordo quantas pessoas tinham no total, mas foi uma experiência bem grande, assim. E, Flá, respondendo um pouquinho da tua pergunta, né, da questão de como a empresa recebe, eu acho que também a alta gestão tem que comprar ideia. Né? Eu acho que é muito importante. Se a autogestão ela não compra a ideia, é muito difícil a gente poder levar essa cultura, essa nova cultura para dentro da organização. Então tem que vir de cima, né? A gente tem que sentar com a autogestão, explicar o que está acontecendo, qual que é o contexto. E aí depois ir descendo, né? Falando com líderes e depois sim com os times de uma forma geral. Porque eu sempre digo, se a autogestão não comprar,
os líderes de menores, né? E a parte dos colaboradores também acabam não comprando a ideia, enfim, da inclusão de uma forma geral. E, de fato, assim, é uma mudança, é um mindset que tem que mudar, né? A nossa empresa, ela tá... eu digo que agora que vai começar, de fato, a diversão, né? Porque é um momento que a gente tá muito aberto a aprender também. E, como eu disse, há um mês atrás, a gente contratou 3, né? Para incluir o quadro ali, e eu digo, vocês vão ser os protagonistas agora. Então, a gente vai precisar de vocês para, de fato, a gente, né, levar para todo mundo esse lado mais incluso, né, o que vocês precisarem, assim, se desenvolverem, todo mundo vai estar aqui por vocês. E, Fer, a contratação de PCDs, ela se dá o passo a passo como, né, contratação de qualquer outra pessoa. Mas existem algumas questões que precisam ser observadas nesse processo? Olha só, eu acho bem importante olhar por um lado mais empático, com certeza, né? Tu tá atento ali, de fato, quais são as necessidades daquele profissional. Mas a gente teve a oportunidade de fazer esse recrutamento que eu comentei com vocês, às cegas, e foi muito interessante, então eu recomendo. Como que foi esse recrutamento às cegas? Então, na verdade, a consultoria, então, a Semiares, que nos auxiliou nesse processo, eles encaminhavam os currículos como de uma pessoa normal, não tinha ali descrita deficiência. Não tinha. Tinha, sim, as necessidades que aquela pessoa poderia estar precisando e necessitando. E aí, a gente fazia toda a avaliação do currículo, avaliava a questão do fit cultural também, se fechava. E aí, a gente ia conhecer a pessoa de fato e a deficiência dela só na entrevista. E aí, dava aquele choque, aquele impacto, né? Mas, assim, tu conversando com eles, gente, é uma experiência incrível, assim, sabe? Tu poder estar questionando, entrando de fato no mundo deles, na vida deles, na área profissional. Teve uma que me marcou muito, que foi uma que também entrou nessa integração, e ela tem uma perna amputada, né? E aí, uma coisa que também a gente percebe muito é que eles não falam muito da deficiência deles. Eles não expõem isso, né? Então, é muito engessado ainda. E aí, na integração, eu comentei que a gente tinha pessoas com deficiência ali e tal, porque eu quis fazer com todo mundo, né? Então, tinha outras pessoas também. E aí, eu disse, bom, agora eu preciso que vocês falem da deficiência de vocês, para a gente poder conhecer um pouquinho da história e as outras pessoas também conhecerem a história de vocês. E foi um momento, assim, muito emocionante. Eu cheguei a me emocionar, assim. Não conseguia mais nem fazer a integração mais. Porque uma delas disse, assim, que ela teve que amputar a perna com 6 anos. E ela sofreu muito preconceito na infância, na adolescência. E chegou um tempo que ela disse assim, eu vou ter que seguir a minha vida, né? Ou eu fico aqui nesse mundinho, né, vivendo o que eu já vivo, ou eu vou ter que ir pro mundo. E ela resolveu ir pro mundo, né? Quando eu conversei com ela, gente, ela estava trabalhando em 2 lugares. Presencial. E aí eu disse, gente, como tu faz, né? E eu toda querendo saber mais e tal. E ela, eu faço assim, faço assado, moro sozinha, já comprei meu apartamento. E aí eu fiquei muito impactada com a história dela. E até em casa, assim, eu contei pra todo mundo. Eu disse, às vezes a gente fica se limitando, né? Uhum. Achando desculpa pra tudo, pra nós, pra gente fazer as nossas coisas. E aí, na integração, eu falei pra ela, tu me trouxe uma inspiração gigantesca. Porque através do teu modo de viver, através do teu modo de ver a vida, de não ver desafios, de tu poder, sabe, olhar de fato com gratidão por aquilo que ela tá vivendo e se experimentar, se jogar, foi um aprendizado gigantesco para mim. Então eu digo para eles, vocês estão me ensinando todos os dias e é muito gratificante isso, assim, sabe? Muito, muito. Eu, por muito tempo, fui repórter
E nessa jornada a gente tem contato com muita gente, tive contato com o PCD em mais de uma vez, mas a história que eu vou contar agora eu acho que conecta um pouco com o que a gente falou, inclusive sobre a parte dos pais. Quando houve a pandemia, uma empresa acabou afastando, até por decisões governamentais e de legislação, afastou as pessoas com deficiência e essas pessoas ficaram em casa por muito tempo. Aí, quando eles voltaram a trabalhar, eu fui pautada para fazer essa matéria. E aí eu fui conhecer duas pessoas com deficiência mental, 2 irmãos, que estavam voltando para o trabalho. E eles tinham como uma das dificuldades justamente a expressão, a linguagem, esse tipo de coisa. Mas, assim, de perguntar, tu tá feliz e ver a resposta, não só por meio da fala, né, por meio do olhar. E também, aí, falando da mãe, ela estava extremamente feliz, porque ela via que os filhos dela tinham a oportunidade de voltar para um ambiente em que eles se desenvolviam e se conectavam com outras pessoas, assim. Então, ela falava, eles querem ir, eles gostam de ir. Para eles, trabalhar é importante, assim. Uhum. Então, esses relatos são relatos que nos conectam até com a nossa humanidade, né, Fer? Acho que é um pouco isso, assim. Que quem consegue olhar para o outro, né, consegue olhar um pouco para si também. Isso é importante, porque se a gente for pensar, nós estamos rodeados de pessoas diferentes, de todas as maneiras, de pessoas diversas, e aí mesmo de pessoas com deficiência, que não tem um amigo, um familiar, né, ou uma pessoa próxima que não tem uma deficiência. A gente tem. Sim. E ter preconceito com essas pessoas é ter, né, com esse grupo, é ter preconceito com um indivíduo que está do nosso lado. Uhum. E como o ambiente em torno impacta, né? As nossas decisões, as nossas ações. E, sem dúvida, a diversidade ela é muito benéfica para as empresas, né? Inclusive, a gente conversou com a Ana Paula Uliceia, que é cofundadora da For All, e que se dedica hoje ao estudo, reflexão e aplicação de conceitos e práticas relacionadas à pluralidade de ideias e ambientes seguros e inclusivos. A gente vai escutar ela agora, então. Olá, pessoal. Aqui é a Ana da For All, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre a importância da inclusão da diversidade nas organizações. E eu trago aqui para que a gente possa pensar juntos em pelo menos 3 imperativos que se apresentam. O primeiro é o ético, onde a gente fala sobre justiça social, diminuição das desigualdades, ofertar oportunidades que sejam iguais frente às necessidades, né, das pessoas, para que elas possam, então, trilhar o seu caminho. O outro seria o imperativo legal. Hoje nós temos muitas leis, né? Mais recentemente de igualdade salarial, de declaração racial, mas também uma lei que já tem mais ou menos 30 anos, que é a lei de cotas para pessoas com deficiência. E a gente tem um último imperativo, que muitas vezes é o mais importante dentro das nossas empresas, que é o imperativo dos resultados, o imperativo econômico. Muitas empresas, consultorias internacionais trazem para a gente os impactos financeiros e de aumento da criatividade, de resposta positiva às demandas de mercado. Bom, e eu queria trazer para vocês mais uma reflexão com relação a pessoas com deficiência. Se a gente pensasse no mundo que atendesse a todos de uma forma universal, né? Se a gente substituísse escadas por rampas, se a gente substituísse o local onde a gente coloca, por exemplo, interruptores, seja para a chamada de um elevador, seja para acender ou apagar uma luz, se esse mundo fosse pensado, né, de uma forma universal que atendesse, né, a pessoas como nós, sem deficiência, mas também atendesse a pessoas idosas, a pessoas gestantes, a pessoas que estão com alguma dificuldade de locomoção, a crianças, mas também a cadeirantes. Será que esse mundo não ia ser mais inclusivo? A perspectiva atualmente traz para a gente que pessoas com deficiência, elas são entendidas com deficiência porque nós, que não temos deficiência, impusemos a elas, né, imputamos ao mundo barreiras, né, barreiras que são muitas vezes arquitetônicas, mas na comunicação, e as piores barreiras são aquelas atitudinais, os nossos preconceitos. Então fica
a minha sugestão, né? Crie um mundo sem barreiras para todas as pessoas. Todos nós somos diferentes. Não há pessoas melhores ou piores. Tá? Procure entender que pessoas com deficiência têm necessidades diferentes. Ok? Fica aí o meu convite. Então agora a gente vai ouvir o que diz o Juan Rebelo Santos, que é uma das contratações que a Fernanda comentou anteriormente. Ele é deficiente visual e depois de um período aí, né, em busca de novas oportunidades no mercado, ele foi contratado pela Metadados na função de Help Desk. Vamos escutar. Olá a todos, meu nome é Juan, eu moro aqui na cidade de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Perdi a visão com 9 anos de idade e desde essa época eu me interessava pela tecnologia, pela informática. Atualmente eu tenho 0% de visão. Eu trabalho com tecnologia há mais de 10 anos. Desde criança que eu trabalho com tecnologia. Então atualmente eu tenho 20 anos. Desde os meus 18 eu comecei a buscar oportunidades no mercado de trabalho, participando de processos seletivos, participando ativamente de vagas de emprego e participando de vários tipos de concursos. Graças a Deus, hoje eu faço parte da Metadados e eu agradeço a oportunidade de toda a empresa me acolher aí. Todo mundo está disposto a aprender, a colaborar. Eu gosto desse tipo de ambiente, um ambiente que todo mundo quer aprender, um ambiente acolhedor. E eu espero trabalhar, alcançar metas e atingir metas junto com vocês aqui, inclusive a meta da inclusão. E foi bem desafiante para mim, porque muitas das vagas que eu aplicava não eram para PCD, então vagas que o pessoal depois chegava para mim e perguntava como é que você vai fazer isso, como é que você vai fazer aquilo. Foi bem difícil, porque não só para mim, que é uma pessoa com deficiência, mas para todo mundo hoje em dia está sendo bem difícil se colocar no mercado de trabalho, ou porque duvidam das suas capacidades, ou porque te rejeitam sem mesmo olhar o seu currículo, ou sem mesmo saber sobre suas capacidades. Eu nem acreditei quando eu consegui a vaga com a Metadados, que foi um processo bem diferente do que eu já estou acostumado, né? No início eu achei que era muito bom para ser verdade, mas graças a Deus hoje em dia eu estou aqui fazendo parte da empresa e colaborando com o pessoal super tranquilo, super amigável, né? Só elogios aí. É isso. Muito legal o depoimento do Juan. Coisa boa a gente ouvir essa satisfação na voz dos nossos colegas, né? Sim, e eu também fico feliz por ter... também tem um pouquinho das Semeares aí, né? Nesse achado, né? No Juan. Então, assim, tem um pouquinho dos Semeares, né? Das Semeares ali e... É assim, são currículos tão lindos, tem coisas tão bonitas. Como eu disse antes, tem pessoas tão qualificadas, sabe? Que chega a dizer... Eu chego chega a tocar em mim, sabe? Ah, mas ele tem tudo isso, ou ela tem tudo isso, né? Então, eles, assim, não é porque é PCD, mas o pessoal é esforçado, sabe? Tem muita gente esforçada e batalhadora, assim. E a gente falou aqui, né, sobre não querer ser uma cota, não querer ser um número. Isso é muito compreensível, mas também é compreensível o porquê de existirem as cotas. Sim. Porque elas são uma necessidade, uma obrigatoriedade. Porque as empresas ainda não estão preparadas e a sociedade não faz essa exigência também, porque é nosso papel exigir essa inclusão. Então, as cotas, elas vêm nesse contexto de começar a abrir caminho com a expectativa de que daqui a pouco não sejam mais necessárias realmente. Então, é uma medida que ela gera, né, essa sensação de, eu sou um número aqui, mas que ela tem uma necessidade de existir também. E aí é importante a gente lembrar também, trazendo um dado aqui para o RH, né, que quando uma pessoa com deficiência, ela é demitida, sai de uma vaga, é preciso recolocar na vaga outra pessoa com deficiência. Então, ter esse cuidado também, né, de manter o que se avança em termos de inclusão. Muitas empresas, inclusive, usam como desculpa, né, o fato de não ter como investir num ambiente adequado para PCDs. E nesse contexto, eu acredito que o home office ele é benéfico, né? Maravilhoso. Nossos colegas são todos home office. São todos home office. Até o Enia é do Rio de Janeiro, lá de São Gonçalo, né? Que ele comentou. E ele trabalha 100% home, assim. E no caso dele, eu digo que... quando eu fechei a vaga com ele, eu disse, olha só, Juan, tu vai ser o meu braço direito aqui na parte de desenvolvimento dos times, né?
E ele internalizou tanto aquilo, porque assim, ó, e ele foi justamente para a área de TI. E aí, então, lá ele já tá fazendo os mesh dele ali para tornar, assim, um sistema, tornar algo bem mais inclusivo do que é hoje, né? E aí, ele até comentou, ele disse, eu amo fazer isso, essa parte de desenvolvimento e tudo mais. E ele disse, eu vou só trabalhar de casa. Eu, sim, tu vai trabalhar só de casa e a gente vai encaminhar todos os equipamentos para ti. Por isso que ele comentou ali que ele ficou pensando, será que é verdade tudo isso, né? E de fato, assim, para nós facilita muito a contratação de forma 100% remota, porque a gente pode contratar a nível Brasil, né? E a diversidade de culturas também. Então, é muito interessante, assim, principalmente nas integrações, quando a gente tem um de cada lugarzinho do Brasil, assim, eles falam um pouquinho da cultura deles. É muito interessante essa saber mais, né? E querer saber mais, assim. Então, facilita muito. Raona, agora conta pra gente assim, um pouquinho da tua experiência no mercado de trabalho ou, enfim, na tua vida pessoal como PCD. Sim, então eu vou começar pelo início. Eu venho de um pai que é caminhoneiro e de uma mãe que é costureira. Uma família simples. Eu sou filha única. Eu não conseguia mamar, eu vou começar pela minha deficiência. Eu não conseguia mamar o leite da minha mãe logo que eu nasci. E minha mãe achou muito estranho, ia nos médicos, eles diziam, a senhora tem que ouvir uma música, não é nada. E ela via que eu não pegava o mamar. E ela ficava muito tensa com isso. E eu comecei a ficar muito doente, e meus pais me levaram para o hospital aqui em Caxias. Aqui eles não conseguiam fazer o diagnóstico. Passei por, assim... Eles me deixaram lá num quartinho dizendo que, por eles não ter recurso, o hospital, enfim, não tem mais jeito para ela. Raona, se não estiver sendo intrusiva, e se eu tiver, tu pode dizer, mas isso faz quanto tempo? Eu tenho 33 anos, então eu tinha 2 meses, né? 33 anos atrás. Então, os meus pais não aceitaram. Ele disse assim... Olha, se não tem recurso aqui, leva a São Paulo, leva a Porto Alegre, leva onde tem recurso. Eles não quiseram nem ceder aos meus pais a ambulância. O meu pai saiu daqui dirigindo e a minha mãe comigo no colo. Chegamos em Porto Alegre. Minha mãe diz sempre que eu cheguei lá branquinha que nem a cor da parede, assim. A minha mãe disse assim, eu vou entregar. Até veio o enfermeiro receber. Ela disse, eu vou entregar, mas eu não sei se ela vai voltar nos meus braços, a minha mãe dizendo. Isso é forte. E meus exames eu fiquei 2 meses internada em Porto Alegre, tanto no PUC quanto no Clínicas, né? Para quem está nos ouvindo fora do Rio Grande do Sul, são 2 hospitais de referência aqui no estado. Uhum. Sim. Eu sou de Caxias, né? Mas aí eu fui para Porto Alegre, onde tinha mais recurso. Foi na PUC e no Clínicas. Meus exames de sangue foram para a Inglaterra, Alemanha, de tudo, porque até mesmo eles era algo novo. Aí sim, chegou a resposta. Eu tinha, então, galactosemia clássica. O que isso significa para nós? A galactosemia clássica é a restrição severa da lactose e galactose. Em alimentos e medicações, tem que ter um cuidado extremo. Por isso tu não mamava? Isso, por isso eu não mamava. Eu não entrava, voltava, sabe? Simplesmente assim. Então, aí com o descobrimento da galactose, eles já imediatamente a PUC trocou os leites, tudo. Então, a carga que o meu pai fazia Caxias a São Paulo, dava para uma carga, assim, dava para uma caixa de leite, assim, para 15 dias. Então, tinha que fazer 2 viagens para 30, né? Porque só tinha em São Paulo. Não, vinha de fora. Vinha de fora do país. O meu pai viajava até São Paulo para conseguir a grana para trazer de fora entendi. do país. Ali na clínica, na PUC e no Clínicas, eles já tinham, tipo, o contato certinho do local que tinha. Na época era assim, há 33 anos atrás. Aí eu comecei a melhorar. Mas, assim, com isso, o tardio descobrimento... 2 meses, sim, mas para a galactosemia já é tardio o diagnóstico. O diagnóstico. Então, foram, assim, deixaram sequelas em mim. Eu entrei em sepsemia
E aí me deu... Sepsemia É uma infecção muito forte, uma infecção generalizada. Então, me causou uma escoliose e um encurtamento na perna direita. Se eu tivesse diagnosticado antes, com todo o suporte, talvez não tivesse me dado esse encurtamento, enfim. Mas, daí comecei a fazer toda a restrição alimentar, tudo certinho. Só me desenvolvi. E para medicina, a galactosemia, é muito difícil tu ter filhos. Muito difícil. A mulher, né? A menina ter filhos quando na fase adulta. Isso em termos de condições de reprodução mesmo. Isso. Porque tem umas que nem chegam a menstruar. E eu, graças a Deus, consegui. Graças a Deus, tenho a minha menina hoje. Ela tem 9 anos, que é a minha vida. Qual é o nome dela? Lavínia Maria. Beijo pra Lavínia Maria. Obrigada. Então, assim, sempre me disseram... eu tinha dentro de mim. Eu sabia, a medicina nunca me disse, não, você vai poder. Eu sempre tinha dentro de mim que eu não poderia, talvez, ter. Mas eu sempre tive um sonho de ter uma filha menina, né? Então, assim, daí, claro, casei e tudo, daí eu tive ela. Então, assim, a questão da minha deficiência, né? Daí, o que eu faço agora? Hoje eu faço a restrição alimentar e a restrição com... é só uma alergia. Não, não é só uma alergia. Se eu comer alguma coisa com leite, pode me dar sepsemia, eu posso morrer. Medicamentos também tem que ter tudo que é medicamento. Então, até hoje eu faço de 6 em 6 meses um acompanhamento médico com o geneticista em Porto Alegre. Os meus médicos são tudo de Porto Alegre. Porque já conhecem o meu histórico, sabe o que eu posso, o que eu não posso, né? Então, por exemplo, se às vezes eu vou aqui no plantão na minha cidade, aí eu já peço pro meu doutor, posso tomar isso? Pode, Rauana, assim, aí ele vê lá, né, enfim, a bula do remédio e diz, por tantos dias tu pode, tu tá liberado, enfim. Graças a Deus, a minha deficiência eu não preciso tomar nenhum medicamento, sabe? Então, um pouquinho da minha deficiência é assim. E agora a questão do emprego, né? Eu tenho curso RH, tá incompleto ainda, mas estou cursando, né? Passei por algumas empresas, fui auxiliar administrativo. Com quantos anos tu começou a procurar, assim, alguma colocação no mercado? E um detalhe, com 19. Os meus pais nunca disseram... Eu acho bem estranho, sabe? Eu como PCD, porque a minha mãe e meu pai nunca me disseram, Rauana não vai estudar. Ou, Rauana não vai procurar emprego. Sabe? Eles... Vai atrás. Minha mãe sempre... Hoje, diferente dos outros PCDs que a gente vê, né? Claro, ela sempre cuidou muito com a questão alimentar, muito me protegeu nisso. Mas, em compensação... Nada mais que o natural para uma mãe, né? Para procurar emprego, ela sempre me jogou no mercado de trabalho, sabe? Ela sempre me fez estudar, ela sempre sabe muito, assim. Então, eu acho bem diferente do perfil que a gente vê hoje, né? De segurar o filho, né? Então, assim, eu comecei com 19 anos. Aí eu fui auxiliar, conferente de notas fiscais, auxiliar administrativo... também em algumas empresas. Eu também fui... em 2 que eu fui auxiliar de administrativo. Depois, eu fiquei grávida e eu parei de trabalhar. Aí, eu virei autônoma. Eu já vendi massa congelada, que aqui na nossa região a massa é forte, né? Então... é uma delícia essa massa feita em casa. Caseirinha. Anioline, tortei, né? Eu vendia, eu revendia. Eu não fazia, mas aí eu tinha umas pessoas Anioline que faziam. mesma coisa que capelete, né? Em algumas regiões também. Isso. Então, E se alguém não conhece, procure conhecer. Essa é a dica. É muito bom, né? É uma delícia. Então, porque daí eu intercalava o autônoma com o cuidar da minha menina, né? Porque eu sempre dizia pro meu esposo, eu não quero botar ela na creche e tal. Aí ela foi pra escola com 6 anos, né? E também os meus pais, eles tinham uma transportadora. Na época, meu pai era vivo, hoje não mais. E aí eu também auxiliava, mas não com carteira assinada, né? Eu fazia, assim, por ser da família, daí a gente também dava uma auxiliada, assim, na questão administrativa, na questão... Aí eles tinham 3 caminhões, né? E daí depois o meu pai faleceu, e aí a minha mãe tentou levar por um período e não deu mais, e daí então a gente fechou, enfim. E nisso daí, sacoleira, e revendedora, né? E depois
eu pensei, aí a Lavínia já estava estudando na parte da tarde, e aí eu disse, não, eu quero me recolocar no mercado, né? Eu preciso disso. Então, a outra empresa que eu estava me deu a oportunidade de eu me recolocar, mas eu não estava contente, sabe? E aí eu vou dizer para vocês, não é só olhar o currículo, a vontade do PCD. Aonde é o teu sonho? Porque vocês têm sonho e a gente também tem. Então, o sonho da Fernanda possivelmente era ser recrutadora da Metadados, ou enfim, vai aprimorando os sonhos. Cada um tem os seus sonhos. E ali onde eu estava, eu estava muito triste, assim. Realmente eu estava muito triste também por falta da inclusão. E também, assim, por eu não estar me achando na minha função. Eu era auxiliar administrativa ali, eu cuidava de atendimento das pessoas, mas eu não estava me achando. E eu fiz o cadastro, eu mandei vários currículos e eu fiz o cadastro também na plataforma. Né? Aí a gente sempre brinca, aqui tá o currículo da Rauana, né? Porque realmente tu bota meu nome lá, aparece o CPF. E eu fiz o cadastro como tudo normal, como qualquer outro, né, outro PCD. Aí passei por uma entrevista. Uma entrevista, assim, achei, assim, bem diferenciada, bem mais humanizada, porque eu já participei por várias entrevistas, mas aquela ali eu até falei com o meu esposo, essa entrevista era diferente. Não é porque eu tô na Semeares, mas realmente era. Às vezes tu vai e a pessoa tá mais assim... O recrutador tá mais longe, assim, sabe? E ali não, era mais humanizada, mais olho no olho. O que tu precisa, sabe? Como é que... o que vai te deixar melhor aqui e tal? E eu sempre quis na área do RH, né? Que é a minha área que eu tô estudando. E deu o caso de surgir a oportunidade na Semeares. Eu fiquei tão feliz, né? Eu fiquei tão feliz porque eu disse, agora eu vou poder estar aonde eu realmente quero, né? Assim, aonde é o meu sonho, enfim, aonde estão enxergando os meus sonhos. Há quanto tempo tu tá na Semeares? Olha, eu entrei lá faz pouco tempo, dia 26 de fevereiro. Aí, de manhã, eu saio, a empresa onde eu estava não esperava, né? Porque de manhã eu chego e digo, eu quero minha demissão. E daí eu digo, mas eu já tenho que estar na outra empresa de tarde, né? Que daí, no caso, era Semeares. E aí, à tarde, eu já fui. Então, assim, foi algo muito humanizado para mim, sabe? A gente tenta olhar o PCD com o máximo de coração, assim, de que realmente ele precisa e de que realmente qual é o teu sonho. É a Randon, por exemplo. Eu estou dando nomes de empresas grandes. Ou, é a Metadados, porque eles têm sonhos, viu? Eles sabem aonde eles querem chegar, o que eles querem estudar, né? Feri, como que é poder contar com esse tipo de apoio, de assessoria na hora de fazer a contratação? Porque a gente ainda tem muitas limitações, dificuldades, até em termos de expressão, de uso de linguagem correta. Como que é também, assim, para ti, poder contar com esse tipo de apoio? Foi bem importante, assim, no momento que eu conheci a Semeares, né? E eu disse, gente, é dessa consultoria que a gente precisa trazer aqui para a empresa, porque, de fato, assim, é algo literalmente diferente das outras que a gente já viu e vê aí no mercado. É algo muito focado nas pessoas com deficiência e também não só na parte de colocar dentro da organização, né? Que nem a Rauana falou. Tem toda essa parte de treinamento, de desenvolvimento que a gente tá com eles também agora, né? De letramento para os times que a gente fala, dessa importância deles entenderem esse contexto, como falar, como se apresentar, o que de fato fazer, né? Porque que a gente percebe também, às vezes as pessoas elas não conseguem se aproximar da pessoa com deficiência com medo de ofender também. Como que eu chego, como que eu falo, como que eu me comunico, né? Então, tem toda essa questão que a gente vai estar oferecendo de letramento para todos os times ali, poder estar, de certa forma, fazendo o ato inclusivo acontecer de verdade, né? Deixando as pessoas tranquilas e receptivas, né, a toda essa mudança de pensamento também, né? E uma coisa que eu achei legal, assim, a gente tava com uma ideia de trazer o letramento antes deles entrarem na empresa.
Só que aí, numa conversa com a minha gestora, ela disse, Fer, a gente tem que colocar, de fato, eles como protagonistas. Então, eles precisam participar desse letramento para eles também chegarem lá na frente e falar o que eles gostam, como que eles... né, como as pessoas podem chegar nele. Então, nada melhor do que eles também estarem participando desse letramento. Porque, muitas vezes, a pessoa, ela... tem uma certa dificuldade também, né? Tipo assim, será que eu não vou estar incomodando também? Vou incomodar meu colega, né? Eu já tô aqui... às vezes eles têm esse pensamento, eu já tô aqui como cota dentro da empresa, que a gente tá tentando tirar isso da cabeça deles também, né? Que eles não são apenas um número, né? Que eles são aqui, de fato, colaboradores, né? Como qualquer um aqui dentro. E que eles vão passar por todo o processo de desenvolvimento como qualquer um, né? Não vai ser diferente porque ele é deficiente. E tem uma coisa também que a gente só nota o que precisa quando tem uma pessoa que vai usufruir daquilo, né? A gente quer, às vezes, deixar tudo perfeito e arrumado, e sim, tem que ter esse esforço, mas tem que ter também a abertura e a flexibilidade para entender que eles vão trazer demandas que talvez a gente não pensou, porque as nossas são diferentes, né? Sim, e eu falo isso porque o Juan já está nos trazendo, né, algo muito particular, assim, de algumas mudanças. E, de fato, são extremamente importantes, assim, para a empresa. Vai dar uma virada cultural também bem grande, assim, porque a gente vai ter que fazer muitas mudanças. Mas isso é muito legal, porque tá vindo dele, tá vindo uma iniciativa dele. Então, isso também é tornar a pessoa protagonista na mudança da empresa, né? Verdade. Pois é. A empatia a gente aprende mostrando. E cabe a nós aí também, para ser protagonista, eu estou falando nós PCDs, mostrar como é que é a empatia. Porque cada um tem suas dificuldades específicas. Então, por exemplo, o surdo precisa do intérprete ou do celular para se comunicar. E eu estou vendo muito isso lá na Semeares. Eles estão aprendendo comigo e eu estou aprendendo com eles. Por exemplo... tinha Páscoa, né? A Rauana, o que a Rauana vai poder comer, né? Porque o meu degrau pega mais embaixo quando é para comer, né? Então, daí eu sei das minhas dificuldades específicas. Então, assim, já se empenharam, vamos comprar um chocolate específico, né? Já se empenharam tudo assim. Ou, Rauana, tu pode isso? Já vem com o ingrediente me mostrar, né? Fazem um cafezinho durante a semana. Rauana, vamos ver o que tu pode... Já vão comprar o que eu posso, sabe? Até no Dia das Mulheres, eu nunca vou esquecer, porque logo eu tinha entrado ali. E aí, nós ganhamos um salão, né? Nós ganhamos a mão, a maquiagem, a pintura. Por elegância. Foi muito gostoso. E aí, nisso também tinha um coffee break, né? E aí a Letícia já disse, e você vai poder comer o quê? Né? Então, ela já se preocupou tudo. Aí, lá teve 2 bolos e tal. Então, assim, isso é, né? É empatia, isso é sobre a dificuldade do outro, isso é sobre... e eles estão aprendendo comigo e eu também estou aprendendo a ensiná-los, porque eu não sabia... eu vivo na minha vida lá, né? Eu sei, eu cozinho, então eu sei o que eu posso comer, o que eu não posso. E eu sei aonde eu posso comprar, eu sei o que eu vou comprar. E daí, quando tu tá acostumado e a tua família sabe o que tu pode, né? E daí tu vai num ambiente que o pessoal não é acostumado, não sabe. Então, eu, Rauana, tenho que aprender a ensiná-los, né? Olha, é assim, eu geralmente pego assim, ou, né? Então, isso para mim tá sendo muito edificante, assim. Eu tô muito contente mesmo, sabe? De fazer parte dessa equipe e também... Eu não sabia, e eu digo para a Letícia, eu não sabia ensinar, porque na minha família já todos sabem, mas eu ensinar, isso eu tinha, assim, acho que também alguma restrição interna minha, porque às vezes a gente tem, como a Fernanda falou, ela não fala muito, eles não falam muito da deficiência deles. Realmente é uma coisa que... às vezes traz coisas, a deficiência da gente, alguma coisa pesada ou alguma coisa não tão boa assim, porque a gente está expondo, querendo ou não, uma dificuldade da gente. A gente está expondo, vamos dizer,
algo não tão bom da gente, né? E aí, quando você expõe alguma coisa não tão boa de você, você não se sente tão confortável, né? Mas, assim, eu só tenho que agradecer, assim, a Semeares, porque o acolhimento que ela faz, assim, com as empresas e tal, lá também tem com a gente, sabe? Então, a gente se sente, um ambiente seguro para o PCD, né? Meninas, esse assunto realmente ele rende muito, né? Infelizmente, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso Talks, mas antes eu quero fazer um convite para você que está nos acompanhando, que se você quiser saber mais, então, sobre diversidade, sobre linguagem inclusiva, acesse o nosso site metadados.com.br, que lá nós temos o blog do RH com diversos artigos atualizados semanalmente sobre esses temas e outros também. Vale a pena conferir. Inclusive, tem um sobre PCD, que fui eu que escrevi, com as explicações de como e por que contratar PCD. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Tem que conferir. Lá, ele é meu tem artigo. Que conferir, né, Flávia? Eu, em nome da Semeares, também agradeço. E quem quiser visitar a nossa plataforma ou nos visitar lá, estamos abertos e sejam bem-vindos. Rauana, Fernanda, eu vou seguir aqui uma tradição do nosso podcast, que é indicações de livros, filmes, séries. Se vocês tiverem alguma indicação nesse sentido, de algum conteúdo que possa agregar ao tema aqui que a gente está conversando hoje. Então, eu gosto muito de um filme, assim, que toda vez que eu assisto eu me emociono horrores, né? Que é Como Eu Era Antes de Você. Que a menina, ela recebeu a oportunidade de trabalhar numa casa e cuidar, né, de uma pessoa cadeirante. E aí tem todo o desenrolar, enfim, da história, né, e o quanto ela se engaja para mostrar para ele o quanto tem vida ali fora, o quanto ele pode, sim, fazer as coisas, né, porque ele acabou ficando deficiente depois de adulto, e aí isso acarretou muitas dificuldades e até mesmo a autoaceitação, né, que eu acho que às vezes é complicado para a pessoa, assim, se autoaceitar, né. Então, é um filme maravilhoso. Se vocês não assistiram, assistam, porque tá na minha listinha, que não assisti ainda, não. Eu tenho uma dica, Rê. Eu assisti esse filme faz um bom tempo já, mas é muito legal. É A Teoria de Tudo. É uma cinebiografia do Stephen Hawking, que é um físico reconhecido mundialmente. Ele teve uma doença degenerativa e mesmo passando, né, por essa doença, ele conseguiu desenvolver diversas teorias ali da física. E o filme também é focado em contar a história de amor dele com a primeira esposa. Então, assim, um filme também que pega no coração da gente. Bem legal. A Teoria de Tudo, quem quiser assistir. Eu tenho uma dica também hoje, que é Rain Man. Não sei se vocês conhecem, é um filme mais antigo, tá? Mas assim, não vou dar spoiler, mas o que acontece? É o Dustin Hoffman autista. Que legal. Esse filme, assim, eu sou apaixonada, é linda a história. Vale muito a pena. É um filme, até estava olhando aqui a data dele, agora fechei aqui. Mas enfim, é um filme mais antigo, mas vale muito a pena assistir. Isso aí, então, cheios de filmes aí para os próximos dias. Isso aí. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem final para os RHs, inclusive, a palavra está aí com vocês de novo. Então, gente, se permitam conhecer, se permitam, de fato, entender a realidade da pessoa com deficiência, porque vocês vão se encantar com cada história, com cada aptidão, né? E não foquem na deficiência só, foquem no que a pessoa pode desenvolver dentro da organização de vocês. Eu quero agradecer a oportunidade e eu quero dizer para o PCD, ir atrás dos sonhos. Sempre ir atrás dos sonhos, porque às vezes a deficiência pode ocultar o sonho dele, né? E não deixar jamais, de jeito nenhum, nada, ocultar o sonho da gente. Ah, mas eu não vou ter oportunidade. Vai ter sim. Luta que tu consegue. Não fique dependendo só do benefício do governo. É uma mensagem linda, não só para PCDs, mas para todo mundo, né, Rauana? Muito obrigada. Obrigada, gente. Prazer estar com vocês nessa mesa hoje. Foi muito edificante para todos nós. E a você que nos acompanhou, muito obrigada também. Deixa o seu like,
comenta, compartilha o Talks, deixa também a sua sugestão de pauta para os próximos episódios e se inscreva aqui no nosso canal para não perder o nosso conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau!